meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os nossos corações se encham de fé, de esperança e de alegria. Eu quero render graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sou a Lidinólia, estou falando aqui de Belo Horizonte e você que está me ouvindo, eu gostaria de compartilhar uma mensagem que tem como título Ruth, a força dos fracos. E a chave para esta meditação está na declaração magna que Ruth fez a Noemi, registrada no livro de Ruth, capítulo 1, os versículos 16 e 17, onde ela declara: não me enches para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Esta linda história do livro de Ruth começa e termina em Belém, com uma passagem em Moabe, que atualmente é a cidade da Jordânia. Este livro é um verdadeiro manual para relacionamentos familiares e interpessoais, tendo como base os ingredientes da fé, lealdade e compromisso. Logo no início do capítulo 1, os versículos de 1 a 5, observamos um quadro de fome em Israel, a peregrinação de uma família em Moabe, a morte dos homens dessa família e vários infortúnios que abrangeram cerca de 10 anos. Dos versículos 6 ao 15, vamos ver Noemi decidida a voltar à sua terra e a conversa que ela teve com as suas noras Ruth e Orfa, que também ficaram viúvas, resultando daí que uma fica em Moabe e a outra pega-se a Noemi, que retorna a Belém. 4 personagens são destaque nessa narrativa. Quem são esses personagens? Noemi. Noemi tinha um patrimônio inegável, que era a sua fé no Deus de Israel. Aliado à sua fé, ela era uma pessoa sensata e corajosa, madura, resignada na provação, uma conselheira à altura das circunstâncias em que vivia. Orfa e Ruth são 2 mundos diferentes. Apesar de nascidas e criadas no mesmo país, possivelmente da mesma idade, falando o mesmo idioma, enfronhadas na mesma cultura, mas reagiram de modo diferente. Orfa representa um passado, que na verdade pesa muito numa decisão mais séria. E a prisão ao passado pode nos impedir de possíveis progressos, razão porque em todo o livro não existe mais nenhuma referência a Orfa. Ruth olhou para o futuro, escolheu avançar com base no patrimônio que ela enxergou em Noemi. Na verdade, Ruth viu em Noemi a religião que funcionava, ou seja, a fé no Deus verdadeiro que permeia a história dos hebreus com maravilhas inéditas em qualquer civilização antiga ou posterior e, sobretudo, a alusão ao proto-evangelho, a primeira promessa do Messias mencionada em Gênesis 3,15. Ruth encontrou em Noemi um modelo para imitar, a fé no Deus de Israel. O teu povo é o meu povo, o teu Deus
é o meu Deus. Aqui nós observamos que nesta declaração de Ruth, que Ruth faz, o tempo verbal está no presente, ou seja, ela viu o invisível. Trouxe à existência o que está descrito em Hebreus 11:1. Fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ruth fez uma escolha consciente, deixando tudo para trás. Seu povo, família, cultura, deuses, e decidiu mudar, mesmo sabendo que teria um preço a pagar, que era peregrinar em terras estranhas. E o quarto personagem é Boaz, o remidor. Achamos no capítulo 2 do versículo 20, quando Noemi revela para Ruth que Boaz é um parente e ele é o remidor. O grande significado dessa história aparece nos últimos capítulos, que é o 4, os versículos 13 a 22, quando ficamos sabendo que do casamento de Ruth com Boaz nasce Obed, que é pai de Jessé e avô de Davi. Qual é a importância disso? Davi é aquele por meio de cuja linhagem Jesus vem ao mundo. A remissão, resgate ou redenção, da qual a história de Ruth e Boaz é ilustrada, quando usada em referência a Cristo e à salvação, assume um significado teológico muito importante. Por sua morte na cruz, Cristo comprou o nosso perdão. Nos resgatou. Jesus é o nosso remidor. Deus usa Ruth como elemento para trazer o seu plano de salvação à terra. Ela não sabia que Deus estava trabalhando por meio de sua história para alcançar resultados desta magnitude. O que podemos aprender com Ruth? Mostrou disposição para enfrentar qualquer tipo de circunstância. Não cruzou os braços diante das dificuldades. Foi humilde, indo ao campo colher com os pobres o que sobrava dos cereais. Essa era uma prática bem comum, uma inclusão social, na verdade, instituída na lei mosaica, conforme estava escrito no livro de Levítico. Não menosprezou as coisas simples e conselhos de Noemi, que Deus, em sua graça e misericórdia, lhe proporcionou. A fé de Ruth elevou-a a um alto padrão. Ela foi inserida na genealogia de Davi e foi uma ancestral de Jesus Cristo. Deus usou Ruth, quebrando todos os paradigmas raciais e culturais para torná-la parte da linhagem do Messias. Esta superação de Ruth nos remete a Hebreus 11:34, que faz menção aos heróis da fé. Diz: da fraqueza tirou força, na batalha se esforçou. O que isso nos ensina? Pessoas simples, gestos simples, aliados à fé, geram resultados extraordinários, porque Deus é especialista em transformar crises em bênçãos. Que Deus nos abençoe.